Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marissa Carvalho e nesse canal eu falo sobre dicas de estudos. E se em 2023 você está querendo aprender a se organizar melhor, a como ser mais produtivo nos seus estudos, então já se inscreve nesse canal que é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu crio o meu ciclo de estudos. Existem muitas formas de se organizar na hora de estudar, né? Você pode fazer cronograma, pode fazer ciclo de estudos e tem outras formas também. Mas no momento eu estou utilizando o ciclo de estudos e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Claro que o ciclo de estudos, gente, não é um jeito, uma regra fixa, dá para mudar, cada um tem o seu jeito de fazer também e tem a forma que funciona para cada um. Então, vou mostrar pra vocês como funciona pra mim, tá? Então, vamos pro vídeo. E antes de você começar a criar mesmo o seu ciclo de estudos, você vai ter que definir 3 coisas muito importantes. Primeiro vai ser a quantidade de disciplinas que você vai estudar. Porque se você, por exemplo, está estudando para um concurso, você pode ir aumentando essa quantidade de disciplinas, mas você precisa definir quantas você vai começar a estudar, né? Você também tem que saber quantas horas você tem disponível do seu dia para estudar, se você só estuda, se você estuda e trabalha, para poder ver quanto tempo você vai ter para focar realmente no estudo, né? E também você tem que ver o peso das questões. Se, por exemplo, você vai prestar um concurso que o peso de direito administrativo é bem maior do que o de informática, você vai ter que delimitar no seu ciclo de estudos mais tempo para estudar direito administrativo, né? Você vai organizar o seu ciclo de estudos de acordo com as disciplinas que você precisa estudar mais e as que você precisa estudar menos. E também você tem que levar em conta as disciplinas que você tem um maior conhecimento e as que você tem maior dificuldade. Depois que você estabelecer tudo isso, aí você vai preencher o seu ciclo de estudos. Nesse caso aqui, eu criei esse ciclo de estudos dessa forma, mas existem ciclos de estudos de toda forma possível. Você pode tirar as revisões daqui e colocar só a disciplina e o assunto, deixar a parte de revisão em outro papelzinho para poder ir cronometrando os dias que você revisa. Você pode não colocar aqui a quantidade de questões que você resolve, deixar essa parte também. Isso vai de cada um, né? Então, nós vamos fazer uma simulação aqui do preenchimento desse ciclo de estudos, tá? Aqui nessa abinha pequenininha, você vai colocar a data que você está estudando. Aqui, você vai colocar qual é a disciplina. A data é mais para controle, tá? Para você ver o dia que você estudou. Aqui vai ser o que você vai estudar da disciplina, o conteúdo, né? Nessa parte de exercícios, eu coloco pelo menos uma resolução de 10 questões, 10, 20 questões, só para ter certeza que eu realmente aprendi aquele conteúdo. Aqui eu faço a correção dessas questões que eu resolvi, vejo o que é que eu senti dificuldade para poder estudar mais, então anoto os bizus aqui. O que eu preciso estudar mais, o que eu fui bem, eu faço uma observação. E aqui eu anoto as revisões que eu faço, a revisão 1 e a revisão 2. Essa parte de revisão aqui é muito específica. Tem gente que faz uma revisão, a primeira revisão em uma semana, a segunda revisão depois de 30 dias. Isso aqui pode mudar, vai ser de acordo com o que você achar que é necessário. Mas vamos preencher aqui essa planilhazinha, que você também pode fazer ela no computador para ficar mais organizadinho. Eu fiz aqui à mão mesmo com a régua e caneta. Então, vamos preencher. Para preencher esse ciclo de estudos aqui, nós vamos imaginar que vamos estudar 5 disciplinas, tá? Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Raciocínio Lógico e Informática. Então, no dia que eu tô gravando o vídeo, aqui é dia 25 de janeiro. E aí, como é que eu vou escolher as disciplinas, né, que eu vou colocar aqui? Vou começar com português.
Português é uma disciplina que geralmente cai muito em concurso e geralmente é um dos maiores pesos das provas, né? Só que no meu caso, português, eu me dou muito bem em português. É uma disciplina que eu geralmente acerto muitas questões. Então eu já não vou colocar português muito para estudar nesse ciclo aqui. Próximo eu vou colocar um raciocínio lógico. É bom você fazer uma alternância, tá? De disciplinas que são mais teóricas com disciplinas que são práticas também, para não ficar aquela coisa maçante, você ficar com sono. Depois de raciocínio lógico, eu poderia colocar uma disciplina mais teórica, né? Vamos dizer, direito administrativo. Depois de direito administrativo, fica restando o quê? Direito constitucional e informática. Então eu vou colocar informática, porque não tem tanta leitura assim, é mais uma coisa prática. E depois aqui o último, que é de direito constitucional. Aqui eu estudei todas as matérias, né? Ao invés de eu repetir português aqui, eu posso colocar uma outra matéria que eu tenha mais dificuldade, para ser a próxima que eu vou estudar. Eu posso, por exemplo, vamos dizer, se eu tiver dificuldade em raciocínio lógico, eu posso repetir raciocínio lógico aqui. Posso botar depois direito administrativo de novo. E posso repetir tudo isso daqui e depois voltar para o português. Percebe que é uma coisa assim muito subjetiva, vai ser do que você tem mais dificuldade e também tem que ver o que você já estudou bastante, o que você estudou menos, para poder ir preenchendo o seu ciclo de estudos. Esse ciclo de estudos aqui, ele não é como um cronograma que você coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele vai pela ordem que você escolheu aqui das disciplinas. Então, vamos dizer que eu comecei a estudar na segunda, eu estudei português, raciocínio lógico e direito administrativo. Por um acaso aconteceu alguma coisa na terça-feira que eu não consegui estudar. Então não preciso me preocupar, porque a ordem já está aqui, eu vou continuar estudando informática, direito constitucional, raciocínio lógico. Eu vou seguindo a ordem que eu delimitei aqui. E essa ordem vai ser justamente com base naquilo que a gente viu do peso da disciplina que você tem mais facilidade, que você tem mais dificuldade. Geralmente, o que você vai ter mais dificuldade, você vai colocar mais vezes, vai repetir aqui. E a que você tiver facilidade, você vai colocar menos, como é o caso do português aqui. Depois que eu estudasse tudo isso aqui, eu poderia colocar um português aqui embaixo e ir colocando as outras disciplinas depois. Entende? O que você tem facilidade, você coloca menos vezes no ciclo. E o que você tem mais dificuldade, você coloca mais vezes para estudar. Aqui, você vai colocar qual o assunto. Vamos dizer que eu vou estudar crase aqui. Raciocínio lógico, eu vou estudar proposição. E você vai preenchendo de acordo com os conteúdos que você tem para estudar, né? Aqui os exercícios, eu responderia 10, 15 questões, colocaria, vamos dizer que eu acertei de 10 questões, eu acertei 8 e errei 2. Nessa correção aqui no bizu, eu poderia colocar que eu precisaria estudar mais sobre acentuação. Ou então poderia colocar uma coisa mais específica. Vamos dar o exemplo aqui, vamos dizer que eu acertei 7 de proposição e errei 3. Mas eu fui bem em proposição simples, não fui tão bem nos conectivos, então eu vou colocar que eu preciso estudar mais os conectivos. E aí, na próxima vez que eu for estudar o raciocínio lógico, eu tenho que lembrar que, além de eu estudar o próximo conteúdo, eu tenho que dar uma passada primeiro naquele conteúdo que eu errei aqui.
Porque senão eu não posso colocar como se eu tivesse estudado isso daí, né? Porque eu ainda tô com dúvida, eu ainda não tô acertando tão bem as questões. Aqui na revisão 1, você pode colocar a data que você fez a primeira revisão. O que seria essa revisão? Fazer uma revisão ativa, não ficar lendo o resumo inteiro. Você pode ler uma parte em voz alta, pode escrever outra parte. Depois eu posso fazer um vídeo sobre revisões para poder explicar para vocês. Então aqui eu posso dizer que no dia, vou chutar um dia aqui, no dia 5 de fevereiro vai ser a minha primeira revisão e no dia 15 vai ser a segunda. Só para controle isso daqui. E aí eu sei que nessa revisão você pode fazer a revisão e fazer uma bateria de questões, depois de responder as questões. Ou então essa revisão pode ser só uma resolução de questões, mas é bom você sempre fazer essa resolução de questões. E mesmo estudando outros conteúdos e acrescentando outras disciplinas, você fazer simulados. Pegar uma prova que já foi aplicada em pela CESP, FGV, de onde você vai fazer a prova e resolver várias questões, porque você vai memorizando as respostas e as alternativas, depois vai ficando mais fácil para você resolver. Geralmente essas bancas vão pegar lá as questões que elas já fizeram e vão refazer as questões, mas o conteúdo vai ser o mesmo, ou então a pegadinha é a mesma. Então, quanto mais questões você resolver, vai ficar mais fácil para você na hora da prova. E essa é a forma que eu geralmente utilizo para estudar. Antes eu estudava muito por cronograma, mas fica aquela frustração do dia que você não consegue estudar. Então, para mim, deu mais certo assim, com o ciclo de estudos, que eu aprendi bastante, vi vários vídeos, pesquisei pela internet e para mim o que funcionou mais foi assim mesmo. Então essa é a forma que eu faço meu ciclo de estudos. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa ajudar vocês nos estudos, tá? Que seja o mais produtivo, que você consiga avançar mais nas matérias que você tem que estudar. E lembre sempre que tudo vai depender do seu objetivo, né? Tudo vai depender de quanto tempo você tem para estudar, tudo vai depender das matérias, a quantidade de matérias que você tem também, se é um concurso, se é para o colégio, se é faculdade, depende de tudo isso, né? Espero que essas dicas possam ajudar vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar aquele joinha para poder crescer esse canal e esse vídeo poder chegar para mais e mais pessoas. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!